Seja bem-vindo à Teologia EATRE, Teologia para a Vida, teologia levada a sério aqui no canal, beleza? Agora eu quero te fazer uma pergunta, você já imaginou poder estudar teologia em casa? Você estuda teologia em casa? Então você sabe o que tem que estudar em teologia e mais, pagando um pouco ou nada e com material de alta qualidade? Então, no vídeo de hoje você vai aprender a fazer isso. E eu não estou falando sobre contratar uma faculdade, não estou falando sobre ir para uma escola, não, estou falando você vai montar o seu curso de teologia em casa e vai se formar nele. Vai se formar nele, tá? É um vídeo completo sobre como estudar teologia em casa. Cara, tem muita coisa para falar hoje. E aproveitando, né, que falar que tem muita coisa, aqui no nosso canal também tem muito conteúdo e você não pode deixar de participar disso tudo, né? Se inscreve no canal, conheça o canal depois, a gente tem a área de membros, tá? Na área de membros a gente tem sorteio, a gente tem estudos exclusivos para membros, então para você entender isso, depois você clica aqui em Seja Membro e conheça a área de membros, tá bom? Agora eu vou perguntar a você, você estuda em casa? Você estuda a Bíblia em casa? Você estuda teologia em casa? No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer isso. Eu quero saber o que você está estudando em casa. Coloca aqui na descrição, coloca nos comentários que eu vou ler para você, tá? Agora, olha o que eu preparei. Ó. Preparei uma apresentação toda bonitinha para a gente entender como estudar teologia em casa. Não perde nenhum ponto desse vídeo, que tudo daqui para frente é essencial, beleza? Vamos lá. Existem duas coisas para a gente começar a estudar. Duas coisas são importantes para você começar a estudar em casa. Isso aqui envolve disciplina, tá bom? Você precisa ser disciplinado em relação a isso. Mas eu vou ajudar você a começar devagar, pelo menos. Então, à medida que você vai praticando, vai ficar mais fácil para você. A primeira coisa, quer estudar teologia em casa? O que é que você vai estudar? Quais são as principais disciplinas em teologia? Muita gente pega o livro de teologia, uma teologia sistemática, e começa a futucar os temas. Olha, você está estudando teologia, mas você não está estudando do jeito certo, entendeu? Então eu vou mostrar para você como é que faz isso hoje. Acabou de passar o carro do som aqui na frente, não atrapalhou não. Então, quais são as principais disciplinas dentro da teologia, principalmente as que são ensinadas na faculdade, né? Isso aqui envolve um pouco também do que eu peguei no período que eu fiquei na escola estudando teologia. Além disso, além de saber o que você vai estudar, você precisa saber como estudar em casa. E esta é a parte que pega a maioria das pessoas, né? Não sabe qual o método certo de estudar, começa de qualquer jeito, começa deitado na cama e aí dorme, esquece. Então, eu vou mostrar para vocês a melhor maneira de fazer isso, tá bom? Primeira coisa, o que estudar? 4 disciplinas que eu considero importantes, essenciais para você começar em teologia. Primeira disciplina, leitura e interpretação da Bíblia. Tá? É importante você aprender a ler a Bíblia por conta própria, sem depender de um comentário, né? Então você vai ser capaz de interpretar a Bíblia. Isso é essencial para você fazer teologia, porque teologia se estuda a Bíblia. Então, se você não estudar a Bíblia do jeito certo, você não vai entender também. Teologia sistemática é importante também. Teologia bíblica, que é um nome novo que está surgindo agora, né? E é importante conhecer a teologia bíblica também. Eu vou indicar os livros para vocês daqui a pouco, tá? História da Igreja e da Reforma Protestante, tá? É importante entender a história da Igreja Cristã, ali depois de Atos, né, o que aconteceu até a Reforma, e também é importante entender a história da Reforma Protestante. Afinal de contas, somos reformados, somos protestantes, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu indico para vocês estudarem, tá bom? Isso aqui é interessante porque muita gente tem dúvidas sobre os materiais, então tudo que eu vou mostrar eu conheço. Então eu vou mostrar para vocês livros que eu leio. Vem da minha própria experiência de estudar em casa. Para quem não sabe, eu estudo teologia em casa desde 2017, mais ou menos. Eu saí da escola de teologia, porque ela estava ficando liberal e tudo mais, e aí eu peguei o que eu aprendi lá sobre como fazer o curso e comecei a estudar em casa. Então por isso que eu faço esses vídeos aqui. Quase todos os anos tem um vídeo sobre como estudar teologia em casa, né? Vamos lá. Antes de falar sobre isso, tem uma ajuda aqui que é necessária para vocês. Tá vendo o nome aqui embaixo, ó, leitura imersiva? Então, é o meu curso do Hotmart, tá? E agora eu coloquei aqui também como essencial para vocês. É importante saber ler bem e gravar o que você está lendo, aprender o que você está lendo, né, eu diria eu.
eu. Então, no leitura imersiva, eu vou mostrar métodos para você ler melhor, interpretar melhor, e isso vai fazer com que você aprenda o que você está lendo, tá? Então, leitura imersiva é tipo assim, é um mergulho mesmo no texto. O link dele tá na descrição. São 2 leituras imersivas. Eu vou deixar o link do primeiro estudo, tá? Você vai conhecer melhor e vai melhorar muito a maneira como você lê e memoriza e aprende aquilo que está lendo, tá? Leitura transformadora, realmente. Leitura imersiva ajudou muita gente, continua ajudando. Vamos lá, primeira coisa que tem que aprender: leitura e interpretação da Bíblia. Algumas pessoas vão reclamar, poxa, você está indicando o seu livro, cara. Texto e contexto. Sim, eu estou indicando o meu livro, edição 2022, tá? Texto e contexto. E antes de falar sobre esse livro, o link para todos os livros vai ficar na descrição. Então, na descrição desse vídeo, você vai achar um link que vai te dar acesso aos links dos livros que eu vou mostrar para vocês, tá? Ó. Texto e Contexto é um livro que eu escrevi com base nos estudos que eu apresentei aqui no canal, que entraram para a área de membros. Ele tem 112 páginas, tá? E vai incluir também aqui leitura imersiva 1 e 2, tá? Incluso nesse livrinho aqui. Por que esse livro é diferente do monte de livros que tem por aí? Eu tenho todos os livros de leitura e interpretação. Eu consultei esses livros antes de fazer os estudos que entraram para o nosso canal e que posteriormente viraram um livro Texto e Contexto. A principal característica desses livros, na minha opinião, é que eles enchem muita linguiça e traz pouca informação útil. Entende? E praticamente o texto e contexto eu tive que escrever do zero, porque eu abria os livros acadêmicos para olhar e eles tinham muita teoria, mas nenhuma prática. Era difícil pegar um livro desse de interpretação e sair lendo a Bíblia, entende? Por isso que nesse caso eu indico o meu livro, Leitura, Texto e Contexto, Manual Básico para a Leitura e Interpretação das Escrituras. O link dele vai estar na descrição. Você pode pegar um livro fino, mas que vai fazer você começar a ler desde a primeira página. Você já vai começar a ler desde a primeira página do Texto e Contexto. É impressionante. Esses dias o meu filho Israel, ele pegou o livro, né? E na primeira página ele já ficou impressionado, que eu dei um exemplo sobre como a gente aprende, né? Que nessa edição aqui tem leitura imersiva. E, cara, é muito interessante ver as pessoas lendo e a reação delas com leitura imersiva. É muito interessante mesmo. Ó, técnicas de leitura bíblica, interpretação de contexto da Bíblia, gêneros literários da Bíblia. É o que você precisa, e ainda tem mais exemplos ali, para interpretar a Bíblia Sagrada, tá? Então já coloca isso aí na sua lista de livros. Segundo ponto, leitura de estudo de teologia sistemática, é claro, reformada, nós somos reformados, e aqui eu vou mostrar algumas opções para vocês, tá? Tem mais de um livro aqui. A primeira opção é um livro bem simples, bem básico, Somos Todos Teólogos, do R6 Pro. É um livro com 488 páginas, ele vai trazer as principais doutrinas protestantes, é uma leitura muito fácil de fazer, quase um devocional, né? É muito simples de entender, uma introdução, né? E também traz boas referências bíblicas nos textos, tá? Que o R6 Pro escreveu. É uma introdução, mas não pensa que só porque é uma introdução vai ser fácil, não, tá? Ele tem matérias que são muito grandes aqui, tem temas que são muito grandes, tem outros menores, mas o R6 Pro conseguiu colocar tudo lá. Tá? Tem bastante coisa aqui. É uma das indicações que eu faço para vocês, mas tem mais indicações. Por exemplo, uma outra indicação que eu considero melhor do que a anterior é As Maravilhas de Deus, do Herman Bavinck, tá? Quando você olha esse livro, você não imagina o que ele é, né? A capa bonita, né? Parece um rio, sei lá. Cara, isso é uma teologia sistemática. Vendida pela Thomas Nelson Brasil e é bem barato, 736 páginas. Sim, é uma teologia sistemática boa para se ler em casa. Às vezes eu pego esse livro e fico me deliciando com o texto. É muito bom o texto do Bavinck, tá? Também traz as principais doutrinas protestantes. Tem uma leitura simplificada nesse caso aqui. O outro livro do Bavinck é muito acadêmico. Esse aqui é bem fácil de ler, tá? Também traz referências bíblicas para cada estudo. O link vai estar na descrição. Não se esqueça, tá bom? Então, a segunda indicação. Agora, além de ter os livros fáceis de ler, a gente tem aquele livro que está no meio, né? Ele não é tão fácil de ler, mas ele é bem completão. Teologia Sistemática do Luiz Berkoff, quase que eu falei Herman Berkoff. Luiz Berkoff, com 720 páginas da editora Cultura Cristã.
esta é a teologia sistemática que eu escolhi fazer, tá? Eu estudei nela. Então, quando eu estava estudando teologia sistemática, eu estava rabiscando esse livro aqui. Embora seja um livro mais antigo, né? Ele é muito bom de ler. A formatação não é muito boa, mas quando você está lendo o texto, isso não importa tanto, né? Então, dá para estudar bastante nele. Tem as principais doutrinas também. Tem referência bíblica, o Berkhof coloca muita referência bíblica, mais do que os outros, tá? E tem a história de cada doutrina. Então, cada doutrina que ele traz na teologia sistemática, ele vai contar um pouco da história dela no desenvolvimento da teologia reformada, tá bom? Não apenas da reformada, no desenvolvimento da teologia sistemática. Então, olha só, 3 livros aqui que vocês podem comprar qualquer um, vai de você agora, né? Somos Todos Teólogos, As Maravilhas de Deus, ou teologia sistemática. Se você é uma pessoa que já tem costume de ler, já conhece um pouco de teologia sistemática, eu indico Berkhof. Se você está começando agora, qualquer um desses dois aqui vai ser muito bom para você. Lembrando que Bavinck é muito maior do que Sproul, tá? E o texto de Bavinck é muito bom. Eu gostei bastante desse texto aqui. Então eu fico na dúvida. Compra os 3 logo, tá? Na dúvida, compra os 3. Eu tenho os 3, na verdade eu tenho até mais. A terceira matéria que tem em teologia é teologia bíblica, né? E como é um tema meio novo para a maioria, eu coloquei aqui uma introdução. Teologia bíblica, introdução à teologia bíblica do Grime Goldsworth. Acho que é assim que fala, né? É um livro pequeno, mas que traz os principais temas em teologia bíblica. Não é só porque é pequeno que tem pouca coisa, tá, pessoal? O meu livro aqui, por exemplo, ó, 112 páginas. E quando você estiver na metade do livro, você já vai estar interpretando o livro, a Bíblia, tá? Então não se assuste com a quantidade de página, não. O Goldsworth, não sei como é, Goldsworth, ele consegue colocar bastante conteúdo de teologia bíblica em 272 páginas, tá? Tem gente que precisa de mais. Tem livros mais avançados sobre isso, mas para você começar, essa obra vai te ajudar bastante. O link está na descrição, tá bom? Não se esqueça. Ó, principais temas tratados, linguagem simplificada. É bem fácil de entender o texto dele, tá? Último tema, né? O último tema tem 2 livros para vocês, ó, História da Igreja e História da Reforma, tá? Primeiro livro aqui, História da Igreja, que é a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eu tenho essa edição que você está vendo aí. Eu leio nessa edição aqui, muito boa por sinal. Tem 520 páginas, é um livro grande, mas não é um livro cansativo, porque o Eusébio, ele escreveu, tem vários livros aqui dentro, tá? Mas o Eusébio colocava tudo particionadinho, bem fácil de entender. Naquela época, os escritores, eles não ficavam anos escrevendo, assim, tipo, com textos imensos, não. O Eusébio de Cesareia conseguiu colocar bastante conteúdo em poucas páginas, tá? Aqui tem 520 páginas, é porque o período histórico que ele pega é bem grande. E aí você vai começando a ler, o tempo para, sabe? Você começa a ler e vai embora, desembola tudo, né? É o relato mais antigo da história e dos primeiros séculos da igreja cristã. Ele vai terminar o livro em Constantino, se não me engano. Ele vai da época que Jesus morre, com o desenvolvimento da igreja até Constantino, tá? Isso é bem interessante. Eu uso bastante Eusébio de Cesareia. Quem já está acostumado aqui no canal, quem vê os vídeos do canal, sabe que eu sempre cito ele, tá? E o segundo livro aqui que eu sempre indico para vocês é a História da Reforma, do Carter Lindbergh. Na minha opinião, o melhor escritor de história que nós temos atualmente. A leitura dele, eu diria que ela é transformadora. Eu lendo ali, por exemplo, sobre a época da igreja, onde aconteceu aquela praga, né? Esqueci o nome da doença agora, aquela doença do rato. Cara, eu ficava emocionado lendo Carter. Você fica emocionado, né? Porque é muito forte o período da história e a maneira como você descreve isso é muito bom, né? Se você fizer do jeito certo. E nisso o Carter ele conseguiu fazer. O Carter vai pegar o período pré-reforma, tá? Ele começa no século XIV, se não me engano, e ele vai até depois da Reforma Protestante. Ele traz informações sem partidarismo, ou seja, a gente não sabe se o Carter é católico, se ele é protestante, se ele é calvinista. A gente não consegue entender o que ele é. O que ele é, na minha opinião, é um ótimo, excelente escritor. Então,
vai botar ele aí na sua lista. Lembrando, o link tá na descrição desse vídeo também, e na minha opinião, a melhor narrativa histórica que eu já vi até hoje. De todos os livros, eu acho que esse livro foi o que mais me emocionou. Se eu pudesse colocar mais uma obra aqui, que não é obrigatório, por isso não entrou, eu colocaria o livro dos Mártires, tá? Daquela editora que publica o Pão Diário. Tá? Acho que ele também é sensacional. Não coloquei porque não é obrigatório, tá bom? Esses que eu coloquei aqui, se você for montar o seu estudo de teologia em casa, tem que estar, tá bom? Tem que estar. Bom, já indiquei todos os livros, né? Agora como? Como é que você vai estudar? Agora é problema seu. Não, eu vou ajudar nisso também. Fica tranquilo. Já se inscreveu no canal? Eu vou ler os comentários, hein? Eu vou ler os comentários aqui para saber como é que vocês vão reagir ao vídeo de hoje, hein? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Isso foi muito difícil para começar. Geralmente, o primeiro passo é o mais difícil. Depois do primeiro passo, você desembola e não para mais, tá? Então, o primeiro ponto, defina o seu objetivo. O que você quer estudar? Né? Você tem que querer estudar também para você, isso é um objetivo, né? Priorize os seus planos no tempo determinado. O que você determinou fazer naquele horário, prioriza ele. Mantém distância das redes sociais. Olha só, estou gravando aqui para você, mas tem 2 celulares aqui perto. Ó. Você reparou que eu acabei olhando? Eu olhei aqui, é mau costume. Nós estamos ficando viciados em redes sociais. Então, quando você for fazer isso, priorize o tempo que você vai fazer. Vou te falar para vocês entenderem. Eu estou gravando 1h42 da manhã. Tá? E esse é o tempo que eu separei para gravar esse vídeo para vocês. Então, eu não posso fazer nada nesse período. Objetivo. Tem que ter foco. Tem que ter objetivo e tem que dar prioridade para eles. Rede social acaba com você. Não te ensina, né? Apesar de que os vídeos aqui do canal ensinam, mas a rede social, no geral, não ensina. Mantém você distraído. Você lê muito na rede social e não percebe. E se você lê na Bíblia, o tanto que você lê na rede social? Então tem que ter objetivo. Então define seus objetivos. Vou ajudar vocês no objetivo que a gente está tratando aqui hoje, tá? Segundo ponto. Escolha o tempo e o lugar ideal, né? E que momento do dia você pode estudar? Como eu disse a vocês, 1h43 agora, da manhã. Caracas, e tem gente que não curte o vídeo e nem se inscreve no canal. Vocês sabem que a maioria dos vídeos que eu gravo são de madrugada? Quando vocês estão dormindo, eu estou trabalhando para vocês. Já sabiam disso? Então, eu nunca falei, eu estou falando hoje nesse vídeo. A maioria dos vídeos são gravados em momentos onde a minha família está dormindo, está descansando e eu estou aqui estudando, estou fazendo material para vocês. Essa apresentação eu fiz durante o dia, né? Então, olha só, eu nem dormi durante o dia. Eu fiz a apresentação, estou aqui agora para vocês, né? Então, escolha o tempo e o lugar ideal para estudar. Em que momento do dia você pode estudar? Então, você tem que ter em mente isso. Tem muitas partes do seu dia que são preenchidas com porqueira, tá? Por exemplo, você pode não perceber, mas você gasta 40 minutos olhando o WhatsApp durante o dia. Você gasta às vezes 1h30 olhando reels do Instagram. Esse é o tempo que você tem para você estudar teologia. Você fica lá, ó, tchup, tchup, tchup. Aí você fala, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, tchup, tchup, dia todo, ó. Então, defina aí o tempo que você pode estudar. Foca nisso, senão você não vai conseguir sair do lugar, tá bom? E outra, quais dias da semana? Você vai montar um mini curso de teologia em casa, então você tem que ter dias da semana para você fazer isso, tá? Em que horário você consegue ler pelo menos 30 minutos? Vamos começar devagar, 30 minutos por dia. Em que horário você consegue fazer isso? É de madrugada? Então faz de madrugada. Você consegue de madrugada? Só estou falando de meia hora, não estou falando de 5 horas de estudo, meia hora por dia, tá? Defina tudo isso, bota no papel se você quiser, tá? Isso vai ajudar muito você a passar para o próximo passo. O próximo passo é aqui uma ajuda que é necessária, tá? Você vai separar meia hora do seu dia, aí você vai começar a ler, mas você vai saber gravar o que você está lendo. Estou lendo a Bíblia aqui, eu estou com a minha Bíblia Thompson hoje, né? Você vai conseguir decorar o que você está estudando? Então, talvez você consiga, não estou dizendo que você não consegue, tá? Mas caso você tenha dificuldade com isso, leitura imersiva vai te ajudar.
tá? Leitura transformadora. Link sempre na descrição. Eu vou deixar o link do primeiro leitura imersiva, que é pequeno, mas já ilumina sua mente. Vai ajudar você muito, muito aí nessa saga para estudar teologia em casa, tá bom? Então isso aqui é uma ajuda necessária para mim e para vocês, tá? Nós dois ganhamos com leitura imersiva. Terceira dica, de 5, tá? São 5 dicas aqui para você estudar teologia em casa. Faça pequenas pausas durante o estudo. Olha só, hoje eu gravei, por exemplo, 3 vídeos. 3 vídeos. Eu gravei o Direto ao Ponto da Bíblia Thompson. Depois eu gravei um vídeo sobre como usar a Bíblia Thompson e agora eu estou gravando esse vídeo. Tudo durante a madrugada. Eu já fui no banheiro, já bebi água, já descansei, já tirei a camisa porque estava um calor. Eu já queimei a lâmpada quase queimou. Quase não, né? O bocal queimou da lâmpada, chegou a sair fumaça. Eu pensei que ia botar fogo aqui. Já me virei para colocar a luz aqui, entende? Então, faça pequenas pausas durante o estudo. É importante você descansar. O seu cérebro, ele vai fazendo assim, ó, você vai colocando informação. Aí você faz uma pausa, ele dá uma relaxada, ele dá uma acalmada, sabe? E isso faz com que aquilo que você leu fique mais tempo na sua mente, tá? Então, ó, muita informação precisa de tempo para ser absorvida. Faça pequenas pausas. Vai estudar meia hora por dia? Faça pausa de 10 minutos, né? Que vai te ajudar já. Pare para tomar uma água. Se estiver cansado, deixa para amanhã. Não adianta tentar ler se você está morrendo de sono, tá? Dá por mim. Você não vai fazer nada se você estiver com sono. Vai até onde dá. Não dá mais para mim continuar lendo. Não tem jeito. Não consigo, ficando de olho aberto mais. Vai dormir. E aí amanhã você vai estar melhor. E continua. Tá? Essa terceira dica aqui pode ser a diferença entre aquele cara que estuda e aprende para aquele cara que estuda e nem sabe onde está. Entende? Você quer ser qual dos dois? Então faz do jeito certo. Quarta dica. Penúltima dica, hein? Monte um cronograma semanal. Lembra como é que era na escola? Você tem um caderno de 10 matérias? Pega lá seu caderno de 10 matérias. Você vai ver que no caderno de universitário, né, o nome dele, as matérias têm um cronograma em branco, sabe? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí um lugar para você colocar as horas. Monte o cronograma para você fazer em casa. Do mesmo jeito, olha, você está transferindo o que era na quinta série, na sexta, para a sua casa. Entendeu? Lembra da sexta série? Então, era lá, a primeira aula, matemática, depois português, depois história, e tinha recreio. Por isso que tem o recreio, para você conseguir absorver a primeira parte da aula, se preparar para a segunda parte da aula. Tudo isso é importante, tá? E você tem que repetir a mesma coisa. Então, monta o cronograma para você. E se você quiser compartilhar o seu cronograma, coloca aqui na descrição, porque vai ajudar outras pessoas a fazer também. Mas eu fiz um exemplo aqui, ó. Eu bolei um cronograma aqui, um pouco mais difícil do que eu falei, tava falando de meia hora até agora, né? Mas eu bolei um cronograma de 2 dias na semana, 1 hora cada disciplina. 2 dias na semana não é pouco tempo, tá? Tem curso de teologia que é 2 dias na semana, né? Agora, 1 hora cada disciplina é o mínimo, né? Só que a gente só vai estudar 4 disciplinas. Então eu coloquei 2 horas por dia. Você pode colocar a quantidade de tempo que você conseguir. Se fosse a minha realidade, por exemplo, né? Eu colocaria terça e quinta-feira. Terça-feira, quinta-feira. Às 8 horas da noite eu estudaria teologia sistemática, tá? Teologia sistemática. Às 9 horas, leitura e interpretação da Bíblia com o livro Texto e Contexto que eu indiquei vocês. A pausa está aqui no meio. Terminou 8 horas, terminou 9 horas, vai pausar um pouquinho, vai dar uma relaxada e volta lá para 9 e 10, sei lá, vai até 10 e 10, né? E faz a segunda parte. Na quinta-feira eu estudaria teologia bíblica às 8 horas e depois história da igreja, e aí você junta história da igreja e história da reforma, é uma disciplina só. Termina um, depois você vai para o outro, tá bom? Olha só, é um cronograma de exemplo, quero saber se vocês gostaram. Né? Deu para entender agora como faz? É bem simples, né? Mas não é muito óbvio, né? Se a gente não desenhar, realmente fica difícil de entender. Agora, olha que vacilo meu. Aqui estava escrito errado, ó. Eu corrigi no outro texto, eu esqueci de corrigir aqui. Tá transformadora. Desculpa aí. Eu corrigi no anterior e não esqueci de corrigir aqui. Viu aqui um bom cronograma para você? Agora, você vai ter uma escola em casa, uma mini escola de teologia em casa,
com um monte de informação na cabeça, tá? Isso aqui, cara, depois de um mês, você vai estar, assim, cheio de conteúdo. Só que você precisa fazer alguma coisa com isso, né? Você não vai se encher de conteúdo para quê? A quinta parte, né, a última parte desse vídeo, teste os seus conhecimentos. Como é que você vai testar os seus conhecimentos? Primeira coisa, frequenta uma igreja. Então você precisa ser frequente em uma igreja onde você pode falar e ensinar. Isso vai ajudar você a desenvolver ainda mais a sua vida teológica, tá? Porque você, além de estar absorvendo, está colocando para fora a informação. E esse processo faz você aprender muito mais. Tá? Então, você pode ter certeza que todos os estudos que eu trouxe para o canal, eu aprendi mais falando do que lendo, entendeu? Porque é a prática da comunicação que vai ajudar você a falar. Eu já falei isso a gente fala sobre isso no Leitura Imersiva também, o link está na descrição aqui. Escreva artigos ou grave estudos também. São coisas que você vai poder fazer com que aquilo que você aprendeu seja colocado para fora, entende? Então você precisa fazer isso. Seria a minha quinta dica para você estudar teologia em casa, beleza? Curtiu o vídeo? Não se esqueça, o link dos livros indicados tá aqui na descrição. Tá bom? Então veja na descrição, tem um link que vai te mandar lá pro blog Teologia EATRI e você vai poder anotar tudo que eu falei aqui nas indicações, tá? O método de estudo tá nesse vídeo aqui mesmo. Ajude o canal a ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso também. Olha só, não é só você que pode estudar em casa, mais gente pode estudar também. Só que você precisa curtir o vídeo para o YouTube mandar para mais pessoas e compartilhar ele para que ele vá direto para a pessoa que você quer ver, né? Beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!